Sou Roberto, né, irmãos? Estou aqui, louvado seja Deus, em Piraí, para nesta manhã agradecer ao Senhor por tudo que Deus tem feito, diz o hino, por tudo que Deus vai fazer, por tua promessa fiel, aleluia. Eu quero agradecer. A palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. A palavra de Deus fala que amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amará o seu próximo como a ti mesmo. O jovem, né, louvado seja Deus, ele chegou e falou: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamaste de bom? Bom somente, aleluia, Pai que está no céu. Guardaste meu mandamento, ele, Senhor, tem observado os seus mandamentos. Aleluia. Jesus, olhando para ele, o amor, e disse: ainda te falta alguma coisa. Amém, irmão? A palavra de Deus fala que Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece o teu, o meu coração nesta manhã. Ele sabe se verdadeiramente nós estamos adorando ele, aleluia, por obrigação, ou estamos servindo ele, né, irmão, por medo. A palavra de Deus fala que Jesus nos deu não um espírito de medo, não um espírito de timidez, mas um espírito de, aleluia, força, de graça. A palavra de Deus fala que aquele jovem, aleluia, conhecia, observava todos os mandamentos, mas ele não praticava, amém, irmão? O primeiro passo, aleluia, para você amar a Deus é reconhecer ele acima de todas as coisas. Quem ama a Deus não peca. João falou assim: olha, filhinho, aleluia, aquele que diz ama a Deus e peca, esse não conhece, esse não viu. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus, que ali aquele jovem, louvado seja o nome do Senhor, aquele jovem até mesmo, glória, né? Ele queria até mesmo, né, testar Jesus, mas ninguém pega Jesus, porque Jesus, ele é poderoso, aleluia. Nesta manhã a Bíblia fala, aleluia, que faltava nele amor, porque Jesus falou: vai e vende aos seus bens. Jesus falou que é mais fácil, aleluia, o rico entrar, né, irmão, aleluia, o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu. Amém, irmão? Jesus está às portas, Jesus está voltando. E você às vezes fala: ah, meu irmão, eu tenho escutado que Jesus está voltando, que Jesus está à porta. Ele está à porta, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: passará os céus e a terra, mas as suas palavras não há de passar. A Bíblia fala em Mateus 24:12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos não se esfriaria. A palavra de Deus fala: ser fiel até a morte, da-te a coroa da vida. O que é o amor? O que é o amar, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala que Isaías falava assim: olha, esse povo me honra de lábios, mas o coração dele está voltado, aleluia, né? Para o coração dele impuro. Aleluia. Para você, a Bíblia fala: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que tem mão limpa, louvado seja Deus, coração puro. Noé, aleluia, Abraão tinha 99, Deus falou assim: ó, anda na minha presença e ser perfeito. Só anda na presença do Senhor, oh, glória, só anda na presença de Deus quem tem um coração puro, um coração perfeito, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração, louvado seja Deus. A Bíblia fala que o coração do homem, aleluia, aleluia, enganoso, quem achará? Jeremias falava, louvado seja Deus, que do coração, aleluia. Provérbios fala, Salomão falava que do caminho do coração procede, aleluia, mas a resposta vem do Senhor. A tua vitória não está no teu ser humano, a tua vitória não está no homem da terra, aleluia. Apenas Deus colocou nós aqui para administrar, aleluia, a sua obra. A palavra de Deus fala que ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ô glória. A Bíblia fala que o amor, aleluia, né? O apóstolo Paulo falou assim: olha, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, o tema é amor, amém, irmão? E quem amou, o centro do amor é o Espírito Santo, é Jesus, ô glória. O apóstolo Paulo falou assim: ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ou dividisse o meu bem. Quantas vezes, irmãos, aleluia, as pessoas que são religiosas, né, irmão? Nós não estamos aqui para falar de religião, eles praticam o bem porque tem o Espírito Santo de Deus, eles praticam o bem porque tem a graça de Deus. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que ali, irmãos, louvado seja Deus, ele pratica porque, né, irmão, ele quer ajudar o próximo, mas sem Jesus Cristo não dá. Sem Jesus Cristo o homem pode
fazer muitas obras, mas a obra perfeita, aqueles que aceitar Jesus Cristo, oh glória, aquele que tiver o sangue, aleluia, a remissão do pecado, porque a palavra de Deus fala que sem o sangue não há remissão. Aleluia, você pode, aleluia, fazer carência para o ser humano, mas se você não tiver amor, se você não tiver Jesus Cristo, se você não tiver o Filho de Deus, ou glória, como único Salvador, você não pode entrar no céu, não posso entrar no céu. A Bíblia fala que, aleluia, o amor é benigno, quer dizer, o amor é bondade, o amor é misericordioso, glória a Deus. A Bíblia fala que Saul perseguia Davi, mas Davi tinha o verdadeiro amor, aleluia. A palavra de Deus fala que Davi, aleluia, todas as pessoas que Jesus chama para reinar, aleluia, ele tem o fruto do Espírito, oh glória, é a paz. Quando temos amor, Jesus, temos paz, temos amor. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que, aleluia, tudo suporta, aleluia. O amor não é leviano, o amor não é orgulhoso, o amor não é soberba. Quantas vezes eu digo que eu amo, mas eu não quero ver meu bem o próximo, irmão, aleluia, mas a palavra de Deus é fiel. Nesta hora vamos despertar, Jesus está voltando, a Bíblia fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O amor tudo sofre, aleluia, o amor, aleluia, né, irmão? Abraão, Deus tinha feito uma promessa para o seu filho, e Deus falou assim: Abraão, levanta e sacrifica seu filho. Qual é o pai aqui na terra que ia sacrificar, né, irmão? Aleluia, para Deus, aleluia, né? Entregar o seu filho, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, louvado seja Deus, né, irmão? Que o amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê, aleluia. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que ali o amor, aleluia, suporta todas as coisas. Saul, aleluia, né, irmão? Davi tinha Saul nas mãos, ô glória, né? Davi ainda cortou o manto de Saul, ô glória. Às vezes alguém faz algo para você, eu quero que aquele ser humano morre, eu quero que aquela mulher sofra. Isso não é o amor. O amor de Deus é vitória, amém? Em nome de Jesus.